Queria mostrar para vocês como fazer o provisionamento de uma máquina no serviço de cloud da Amazon, o EC2, tá? Eu tive bastante dificuldade para encontrar material sobre isso, principalmente em relação à API da Amazon, como integrar o Ansible com essa API da Amazon. Tinha material em inglês e tal, mas um pouco confuso. Bom, eu não sou um especialista em Ansible, comecei tem uns 5 dias a trabalhar com ele, então também com certeza terão várias sugestões de melhoria, de mudanças, enfim, no meu código. Mas o importante é que a gente consegue fazer o provisionamento dessa máquina, tá? Bom, eu estou usando o Ubuntu, o 14.04 LTS, tá, no ambiente aqui. E eu vou provisionar uma máquina Ubuntu lá também no serviço. Eu já tenho uma conta na Amazon, não é escopo desse vídeo mostrar como faz a criação. Faça a criação. Tem a conta, no caso a minha conta gratuita, né, por 1 ano. Bom, você faz a criação da conta e aí você vai parar aqui, tá? Você precisa, esses são os serviços disponibilizados pela Amazon. A gente vai usar o EC2 e, bom, então deixa eu mostrar como é que está o meu ambiente aqui. O ambiente já está preparado. Bom, o que você vai precisar preparar antes para começar a trabalhar, tá? Você vai precisar criar um grupo de segurança, security group, que seria o quê? Seria como se fosse uma regra no Firewall, tá? E aí eu criei um grupo aqui chamado LAMP e fiz a liberação, né, para a entrada da porta 80, 22, 44 e 443. Então só vindo aqui, Create Group. É bem intuitivo, você dá um nome, dá a descrição e tal, e adiciona as regras, tá? Isso vai ser importante porque quando a gente cria uma máquina, provisiona uma máquina aqui, a gente precisa definir qual grupo que ela vai estar associada. Isso pode ser modificado depois. E a gente vai precisar também criar uma chave, porque a Amazon não te dá o usuário da máquina, então o acesso é todo via SSH, e aí você vai precisar criar essa chave. Essa chave a gente vai criar aqui no Ubuntu e vai importar ela para cá. Eu achei melhor do que criar a chave dentro do próprio serviço da Amazon, mas você pode criar e fazer o download e importar para sua máquina. Outra coisa que a gente vai precisar é criar um usuário aqui, tá? Então vem nesse serviço deles aqui e faz a criação do usuário. Tá? Você faz a criação do usuário aqui. Ó, Create New User. Eu tenho aqui já tenho o meu usuário, e esse usuário eu tenho permissions aqui que eu associei a ele, tá? Tem várias permissões, eu associei essas duas aqui e isso já funciona, tá? E importante, Security Credentials. Faça a criação. Na hora que você criar aqui, ele vai te dar um Access Key ID e um Secret, que seria a senha. Esses dados aqui você faz o download e guarda para você, porque você vai usar eles para fazer a comunicação com a API REST da Amazon, para fazer o provisionamento. Então você tem que salvar isso, guardar, enfim, não compartilhe com ninguém. Bom, vamos voltar aqui para o EC2. Seria basicamente isso, tá? Outra coisa que você precisa fazer, você precisa selecionar um tipo de máquina que você quer, tá? Eu vou sugerir uma lá, mas você tem aqui as imagens da Amazon, tá? São imagens já preparadas de Ubuntu, Debian, com várias configurações. Eu selecionei um Ubuntu vazio, sem nada pré-instalado, enfim, que é uma padrão. Outra coisa que você tem que ficar atento são as regiões, tá? Eu selecionei essa US West Oregon, que é a que tem os preços mais baratos agora, nesse momento, na Amazon. Mas tem também em São Paulo, né? Legal. Bom, selecionado isso, eu não vou entrar muito no mérito de de criar esse ambiente aqui, porque isso tem bastante vídeo, enfim, ensinando.
O repositório, eu tenho aqui um repositório que eu criei, tá, na minha conta no GitHub, vai estar no descritivo do vídeo e vocês podem fazer o clone do repositório. Esse tem um passo a passo aqui de como a gente faz a instalação, tá? Eu criei um passo a passo aqui para mim, para eu seguir. Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente vai instalar o Ansible, tá? Vou seguir aqui bem basicão, tá? A gente faz o update dos repositórios. Enquanto ele está fazendo ali, eu vou fazer a instalação desse pacote. Pronto. Yes. Esse é um Ubuntu 14.04 desktop. Não tem nada instalado nele ainda. Vou adicionar um repositório, que é o repositório do Ansible. O PPA, né? Ok. Vou dar um update no repositório agora. Nos meus repositórios, no meu cache. E vou instalar o Ansible. Tem aqui um tutorialzinho do DigitalOcean aqui que é legalzinho de seguir também. Apesar de a gente estar fazendo provisionamentos na Amazon, mas eu gosto muito dos tutoriais da DigitalOcean. Estou instalando, se eu não me engano é a versão 2.0, tá? Ele instala várias bibliotecas do Python, tal, tudo. E a biblioteca que vai ser usada da Amazon aqui também é feita em Python também. Bom, se a gente verificar aqui, Ansible version, acho que é esse o comando. Tá? A gente está com Ansible 2.0, o arquivo de configuração está nessa pasta. E, bom, esse arquivo de configuração a gente vai fazer uma pequena alteração agora para funcionar, que é isso aqui, ó, definir a flag host key checking para false. Que isso é quando o Ansible for fazer a comunicação com essa máquina provisionada na Amazon via SSH, ele não vai pedir a confirmação. É bacana do Ansible em relação ao Puppet, Chef, enfim, que ele não instala nenhum agente na máquina que você provisionou, tá? Ele faz tudo via SSH. Então vamos fazer essa definição aqui. Setar essa flagzinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Só descomentar. Yes. Pronto. Agora a gente vai instalar esse carinha aqui, que é o Boto, tá? Via Pimp, que é essa biblioteca aqui, a biblioteca da Amazon usa ela para poder fazer autenticação, tá? Bastante atenção aqui. Essa partezinha que me perdi bastante tempo nela. Instalando o Pimp e depois a gente vai fazer a instalação do Boto via Pimp. Feito, agora a gente vai fazer a instalação do Boto. Já instalou o Pimp, né? Tá fazendo download. Ok, já fez a instalação. Agora, se você for fazer o clone do repositório, você não precisa baixar essas duas bibliotecas. Mas, se você quiser encontrar o endereço delas, a gente tem aqui, já disponibilizo também. É importante. Lembra que a gente definiu lá na Amazon o AWS Access Key ID e o Secret? Isso você precisa exportar para uma variável de ambiente, tá? E o Boto vai fazer a leitura dela, ele já vai procurar isso, tá? Então você não deixa configurado em nenhum arquivo. Você pode configurar isso dentro do Boto, mas é recomendado que você use o Ansible Vault, que é uma parte de criptografia do Ansible, que a informação não vai ficar disponível para as pessoas verem, tá? Então, agora eu vou fazer o clone tá, já está aqui, ele cria
deveria ter clonado um nível acima, mas não tem problema. Vou copiar aqui. Eu vou substituir. Pronto. Eu vou deletar esse rows aqui que não precisa, que era o padrão. Prontinho. Já clonei o repositório. O que mais que a gente precisa fazer? Tá. Agora a gente precisa definir essas variáveis de ambiente. Tá? Então, eu vou definir a variável de ambiente. Export. E aí aqui vou colar meu Access Key ID e depois vou colar o meu secret, tá? Prontinho. Eu não mostrei no vídeo porque, enfim, não quero compartilhar essa informação com vocês. Bom, agora a gente precisa fazer a criação da chave SSH, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu vou usar a minha que eu já subi lá para a Amazon. Não vou fazer aqui. Aliás, não. Vou gerar aqui minha chave, tá? Na geração, tipo RSA, no arquivo eu tenho uma pasta aqui oculta, ID Ansible 2, porque eu já tenho uma lá. Não vou colocar senha. Pronto, está criada. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso importar essa chave para a Amazon. Keepar. Vou importar. Vou dar um nome de Ansible 2. E aí aqui eu preciso importar a chave pública. Tá? Peguei aqui. Está importada a chave, tá? Então pronto, a gente já gerou a chave. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho aqui do que a gente criou, tá? Bom, essas são as bibliotecas da Amazon, tá? Para poder fazer a comunicação, a API. Esse daqui é o arquivo hosts, eu não vou entrar em muito detalhe, tá? Tá lá no GitHub também. E aqui a gente tem definido o playbook, tá? Que vai fazer que é o script, mais ou menos, é o passo a passo do que tem que ser feito, tá? Faz a comunicação com o servidor da Amazon e executa essa role aqui. Depois executa a role de instalação do LAMP, né? Baixa alguns pacotes no servidor, Apache, MySQL, Mongo, DB, SQLite, Redis, PHP, Composer, e essa última role aqui é customizada. Tá? E as roles estão aqui. Queria dar uma ênfase aqui para a role da Tasks. Bom, aqui é o que a gente está fazendo. Tá? Eu já fiz aqui a alteração com algumas informações do ambiente que eu estou criando, tá? Então, basicamente, o que você tem que definir aqui nesse arquivo de variáveis, você tem que definir a região, que é aquela Oregon lá, que é mais barata, a zona, isso tudo você consegue pegar lá na Amazon mesmo. O par, que a gente importou lá para a Amazon, que eu dei o nome de Ansible 2. O tipo de instância, e aí eles têm os tipos de instâncias lá, e eu peguei essa aqui, a micro, que é a mais em conta. A imagem, esse código da imagem do Ubuntu Server, tá? E essas outras informações de subnet, também você pega lá na sua conta da Amazon. Grupo, foi aquele grupo de segurança que eu liberei a porta 22 e tal. E aqui tem umas outras questões, que é para ele gerar um IP público, o tamanho do disco, que é o que você quer que crie, então posso colocar 10 GB, o mínimo é 8, posso colocar 10, 15, 20, enfim. Você dá um nome para a sua aplicação, você aplica uma tag lá, você pode aplicar várias tags, mas aqui a gente só está aplicando uma. O nome do usuário remoto,
e o par-chave que vai ser utilizado para poder fazer a conexão SSH através desse computador, tá? Que aqui no caso é ID Ansible 2, mas no repositório vem como ID underline Ansible, se vocês puderem girar dessa forma, tá? Porque aí não vai dar nenhum problema. Bom, agora feito isso, é só fazer a execução do comando do Ansible Playbook para ele já provisionar, tá? Aqui como eu alterei. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele fazer de forma verbosa, né? Então ele vai mostrar todas as saídas, ele gera vários JSONs assim, de resposta, com as variáveis que estão sendo criadas lá, relacionado ao retorno que a API está dando. E eu estou dando a saída para esse arquivo aqui, na pasta logs que eu criei dentro, para depois eu poder analisar. Mas se vocês quiserem, vocês não precisam. Eu vou tirar isso aqui, então vai ficar mais fácil que ele vai mostrar na tela. Vamos lá. Opa. Sempre dá um problema. Pronto. Aqui ele já começou a fazer o provisionamento. Ele dá um warning aqui porque mudaram algumas coisas da versão do Ansible e você pode até desabilitar esses warnings aqui, mas é legal manter. A partir desse momento, ó, se a gente olhar lá, isso é muito legal. Vamos ver aqui nas instâncias que eu tenho. Ele já está provisionando. É muito rápido esse primeiro provisionamento. Ó, eu tenho uma máquina aqui, essa daqui ele já está provisionando. Tá? A partir de agora, eu já posso até fazer a conexão SSH e acompanhar como que está sendo a criação. Tá? Ó, ele está usando o keypar, eu já tenho um DNS e já tenho um IP público também. E aí ele está fazendo a criação aqui, ó, ele já fez a criação da máquina, tá vendo? Ó, de forma verbosa ele já retornou aqui para mim um JSON com todas as informações referentes à minha máquina, e aqui agora ele está dando um debug, que era justamente para mostrar aqui um JSON de uma forma mais bacaninha. Tem tudo aqui, ó, tem IP público, IP privado, tá? E agora ele está executando, ele estava esperando a porta SSH estar disponível, agora ele adicionou essa máquina aos rushes e agora ele já está fazendo o setup da máquina, ele está fazendo o update do apt. Vamos fazer o seguinte, eu vou conectar aqui num outro terminal, eu já deixei preparado aqui, eu vou conectar lá na máquina e vou dar um top para a gente ficar acompanhando a instalação. Cadê? Aqui. Se liga. Ó, ele já está dando... Aqui a gente está vendo o que ele está fazendo. A gente pode ter os dois terminais. Mas você vê que ele está instalando os pacotes. Ó, e aqui você já vê que ele está instalando, fazendo conexão e instalando os pacotes. Né? Isso é bem bacana. Inclusive eu já vou deixar aqui também, ó, no browser. Agora não vai retornar nada esse IP público, mas a hora que ele instalar o Apache, vocês já vão ver aqui o Apache rodando lá. Ó, ele está instalando alguns pacotes, está instalando, definindo a System Language, e agora ele já está instalando o Apache, tá vendo? A gente pode ver aqui, ele vai instalar o Apache, vai criar os arquivos de configuração, pasta padrão, tudo, ó, os módulos, está instalando os módulos agora. Vamos ver aqui se já está disponível. Ó, já está rolando, tá vendo? Essa é a página padrão e eu criei lá no arquivo para ele pegar e criar um arquivo index.php, dando um php info lá para a gente ver quais módulos do PHP estão instalados também. Mas é isso. Basicamente isso, não
tem muito segredo mais. Agora ele vai retornando tudo aqui de forma bem verbosa, né? Você pode não colocar, ele vai instalar o Apache e o que ele está fazendo? Aqui é umas questões de segurança que eu inseri também. Ele está seguindo esse item aqui, ó. O que ele fez? Ele provisionou a máquina na Amazon, tá? Depois ele começou a instalar os pacotes do servidor, instalar o Apache, MySQL, MongoDB, SQLite, tá? Ele está terminando de instalar o Apache, mas daqui a pouco ele vai começar a instalar o MySQL, tá? E ele vai seguindo essa ordem. Só para ter uma ideia, essas roles aqui você acha na internet várias, tá? Então basicamente você adiciona aqui o nome da role que você quer adicionar, coloca ela aqui nessa pasta aqui, ó, roles. Você pode baixar da internet. A estrutura é essa: handles, tasks e templates. Não vou entrar em detalhes referente a isso daqui. O que eu fiz? Eu usei o Fansible, que é um projeto lá da Erika Eide, que é uma interface gráfica para você gerar os arquivos do Ansible, só que aqui é para fazer o deploy usando o Vagrant, tá? Na sua máquina local. E aí, mas na verdade você gera tudo aqui, depois você só exclui os arquivos do Ansible. Então aqui, ó, você configura server packages, web server que você quer, Nginx ou Apache, enfim. Você faz toda a configuração, depois você faz o download, ele cria um zipado para você. Eu peguei esse projeto aqui para gerar, então as roles aqui seguem muito disso. Eu adicionei algumas coisas também. Eu alterei essa task aqui para colocar essas questões de segurança aqui, ó, desabilitar o server signature e server tokens. Mas aí você cria como você quer, é como se fosse uma receita. Eu gosto desse nome. No Chef eles usam o conceito de receita, né? E eu acho legal esse nome. E você pode criar isso e ele vai fazendo provisionamento para você e você deixa isso salvo e aí depois você só reutiliza, entendeu? Ó, ele ainda está no Apache aqui. Basicamente o que você tem que fazer é acompanhar. Ah, não, ele já está no MongoDB, bicho, já instalou Apache, já instalou MySQL. Ele está fazendo já instalou MySQL, ele criou o usuário, já isso tudo está definido lá na role já. É bem bacana. Já defini o nome de banco de dados padrão que ele já vai criar para mim aqui, usuário, senha, tudo. Está instalando o MongoDB. Eu vou dar um pause aqui na gravação e vou esperar ele instalar o Redis, tal, tudo, e aí eu mostro no final. Bom, finalizou aqui já o provisionamento, como vocês podem ver. Ele te dá o resultado aqui, né, no IP remoto que foi feito, as alterações, né. E aqui eu tenho, como eu pedi de forma verbosa, né, ó, ele restartando o PHP, fazendo toda a instalação de uma série de módulos, ó, restartando o Redis, MongoDB. O top está rolando aqui ainda. Bom, ele já terminou. Se a gente for ver, ó, lembra aquela página do nosso DNS público? Estava a página padrão do Apache, agora já está php.info. Então, se vocês verem, vocês podem ver aqui que instalou uma série de módulos do PHP que eu defini lá na minha role, PDO e tal, tudo que geralmente eu instalo. E se você for verificar aqui o status da máquina na Amazon, está rodando, tem um IP público, a gente pode ver aqui, ó, as informações que a gente definiu, tá vendo? Ó, instance type, que mais? Subnet, né? Cadê aqui, ó? Parte chaves, o security group, aí você pode alterar aqui agora, se você pode ver as regras, tá vendo? Está liberada a porta 22.80.443 para todos os IPs. Mas de repente você pode colocar um IP fixo aqui da sua empresa, ou da sua casa, ou da sua máquina, enfim, na porta 22. Mas enfim, eu acho que esse vídeo era mais para compartilhar essa
essa minha experiência que eu tive aí, eu operei um pouco, não sou especialista em Ansible, também não tenho muito costume de gravar vídeos, então desculpa aí se não tá muito legal, o áudio também não tá bacana que eu tô gravando no microfone do Note. Mas era isso, é uma forma de mostrar para vocês. Se tiverem dúvida, enfim, vai na página do repositório, faz abre uma issue aí, se tiver dúvida eu posso ajudar, ou se tiver alguma sugestão de alteração, bota um pull request também. Vai ser bacana a gente manter isso aqui atualizado. Me ajudou bastante e acho que pode ajudar bastante pessoas. Só lembrando, na hora de antes de finalizar aqui, muito importante, depois que você clonar tudo, você entrar aqui nessa pasta vars aqui, ó, e fazer a alteração. Que no meu caso eu já tinha deixado pré-configurado. Mas isso aqui você vai ter que customizar de acordo com a sua conta na Amazon, tá? Principalmente aqui, ó, subnet e o grupo, a não ser que você crie lá na Amazon tudo igual eu criei aqui, mas basicamente isso daqui você vai ter que alterar. E se você quiser alterar também as outras variáveis, ó, se você não quiser uma time zone diferente, outros pacotes, é só adicionar aqui, ó, entendeu? Ou então server name, document root aqui também do Apache, MySQL, ó, tá tudo aqui, senha, tal, tudo. MongoDB, se você quiser que o Redis faça binding em outros IPs, enfim, ou usar uma porta diferente, só fazer aqui os módulos do PHP também, ó. Se você quiser tirar algum, você falar assim, não uso isso, não uso esse PDO aqui, dblib, você tira daqui, ele não vai instalar, entendeu? Fica esperto nesse arquivo de configuração. Valeu, um abraço, até mais.